de Cristo. Só a noiva de Cristo. Levanta seus braços para cima. Vamos aplaudir a Ele com sua presença. Amém? Sente no seu lugar, amém? Dando glória a Deus, de coração grato a Deus. Quero agradecer muito a essa equipe de louvor maravilhosa, por esse louvor maravilhoso. Que Deus continue nos usando, nos capacitando. A todas as equipes que vêm aqui louvar, vocês têm um papel fundamental, para levar este povo a adorar o Senhor, de inteiro coração. Que Deus abençoe vocês e capacite cada vez mais. Meus irmãos, louvado seja Deus por esta manhã, pela vida de cada um de vocês que está aqui presente. Agradeço a Deus também, acima de tudo, em primeiro lugar, pela minha vida, pela oportunidade de poder estar aqui. E também agradeço, é óbvio, os nossos pastores. E desde já gostaria de justificar a ausência deles aqui no culto. Eles pediram para justificar a igreja. Eles foram convocados pelo pastor Rodrigues, pediu ajuda a eles, porque lá hoje é um culto que vai ser um culto de consagração, de obreiros e vários líderes, e eles pediram a ajuda deles para que eles pudessem estar lá ajudando a eles. Por isso eles estão também em missão nesse momento, mas a igreja está aqui, estamos nós aqui, para adorar, para exaltar o nome do Senhor, e vamos dar o nosso melhor até o findar deste culto, amém? Que nós nunca esqueçamos que a gente está aqui para cultuar o nosso Senhor. Tudo que nós fizermos, desde lá abrir a porta, lá de baixo, até aqui em cima, os louvores, a palavra, você que está aí, fazendo o que for, estamos a cultuar ao Senhor. Tudo que você fizer é para a honra e glória do Senhor. É óbvio que tem coisas que você faz para tratar bem o seu irmão, para receber bem as pessoas que chegam até aqui, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu tenho a certeza que você não veio até aqui em vão. Eu sei que no seu coração você veio para adorar, para exaltar o nome do Senhor, mas eu tenho a certeza que o Senhor tem uma direção, tem uma palavra para a sua vida. O Senhor, como a gente já tem ouvido muitos dias aqui, neste ano já, o Senhor tem algo grande para fazer na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. E hoje estará aqui mais uma instrução, mais uma palavra para a sua vida, para que você se prepare, para que você haja em conformidade com aquilo que o Senhor te indica. Amém? Eu vou pedir você que abra a sua Bíblia já aí, por favor, antes de eu começar a ler, em Gênesis, capítulo 37, por favor. Amém? Podem olhar para mim, irmãos, agora por um momento. Gente, a gente vive um tempo, e ainda agora iniciamos esse ano, e a gente ouviu falar de tantas promessas, de tantos objetivos, de tantos chamados, que eu creio que em nome de Jesus toda a igreja tem um chamado, uma promessa da parte de Deus. Todos nós queremos vencer, todos nós queremos chegar a um nível espiritual, talvez a um nível profissional, mas todo objetivo, todo lugar que você quer chegar, tem uma caminhada, tem um processo. Às vezes a gente fala com algumas pessoas, ainda ontem falava com uma pessoa muito bem sucedida, e ela falava para mim assim, que algumas pessoas às vezes chegavam perto dela e dizia assim: fulano, eu quero ser como você, eu quero um dia ter o que você tem. Só que as pessoas almejam às vezes um nível espiritual, almeja talvez chegar a um ponto em que Deus vai te usar de certa forma, algo que talvez Deus te prometeu. Só que para tudo existe um processo, para tudo existem circunstâncias que eu e você
precisaremos passar por elas. Ninguém chega a um certo nível do nada. Nem o nosso Deus fará isso com você. Porque o nosso Deus não forma pessoas de qualquer maneira. Ele forma homens e mulheres de caráter. Ele forma homens e mulheres usados por Deus. Mas quando chega no nível da promessa que Ele prometeu, você vai estar preparado para cumprir aquilo que Ele te chamou. Então, meus irmãos, eu trago uma palavra para vocês hoje, da parte de Deus, a qual Deus falou no meu coração, que é para que você lembre-se que o nome dessa mensagem é as dores de um propósito. É o tema dessa mensagem de hoje. E quando eu falo as dores de um propósito, não é para você se focar nas dores. A gente vai falar de algumas dores aqui. Precisamente vamos falar de 6 dores específicas. Mas não é para que você se foque nas dores, é para que você entenda que elas farão parte do processo, do seu chamado, do seu propósito com Deus. Mas você vencerá, para a honra e glória do Senhor. Amém? A história que vamos falar está em Gênesis 37, eu acredito que os irmãos já compreenderam isso. Vamos falar de José, um jovem de 17 anos, filho de Jacó, um jovem que muitos acham muito lindo, o ponto que ele chegou, o nível que ele chegou, mas existe um processo, e o processo dele também não foi fácil, e é dentro desta passagem, dentro da história deste grande homem, que vamos tirar aqui 3 dores que o Senhor me indicou, que a gente precisa entender que passaremos por ela durante o processo. Amém? Vamos ler aqui então em Gênesis 37, a partir do 1, diz assim: E Jacó habitou na terra de peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Então teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio de um campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. No versículo 9, vamos saltar aqui um pouquinho. José teve outro sonho, e ele diz: e teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Fecha os teus olhos, amém? Meu Pai, nós te louvamos neste lugar, Senhor. Somos gratos ao Senhor, Pai querido, pela tua presença neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu a oportunidade de te louvar, de te exaltar neste lugar, Senhor. Obrigado por receber a nossa adoração, por receber o nosso louvor, Pai. Senhor, neste momento vamos ministrar a tua palavra que o Senhor me indicou, palavra que o Senhor, colocou no meu coração, Pai. Senhor, eu peço que essa palavra fale ao coração da tua igreja, que os teus filhos estejam de corações abertos, Pai. Que eles entendam e compreendam e recebam a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu te dou graças, eu te dou honra, porque
toda honra sempre será do Senhor, Pai. Tudo que já aconteceu, tudo que irá acontecer nesta casa, neste lugar, neste culto, Senhor, toda honra é do Senhor, meu Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Fique conosco, fique no nosso meio, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Meus irmãos, José, como eu disse, foi o 11º filho de Jacó. O primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. José nasceu já através de um milagre. A sua mãe, Raquel, era estéril, mas Deus lembrou-se e curou essa mulher. E então José nasce já através de um milagre. E José, como a gente leu, era um filho que o pai amava diferente dos seus filhos, demais filhos. E só isso já gerava um ciúmes nos seus irmãos. Só que a palavra fala que José então tem um sonho, como os irmãos conhecem essa história. E ele conta esse sonho para os seus irmãos. E como óbvio, os irmãos começam a odiar ainda mais José. Se eles já não gostavam muito dele, se eles já tinham um certo ciúme de José, eles começam então a ter ainda mais inveja, mais ciúmes de José. Ainda por cima, achava que José se achava. Mas como é que ele pensa que os nossos molhos se curvarão diante dos molhos dele? Esses molhos que ele se refere, meus irmãos, são das sementes. É como se fosse... Você conhece a planta que o trigo provém dela? É como se cortasse esses molhos, juntasse-os. Normalmente naquele tempo era assim, antigamente eles juntavam os molhos e levavam até certo sítio até poder tirar o grão daqueles molhos. E é desse molho que ele se refere, é a figura do sonho. Então José disse que os molhos deles se dobravam diante deles, se inclinavam diante do molho de José. E os irmãos, ao ouvirem isso, como óbvio, aquele ódio, aquele rancor no coração, ainda começa a aumentar ainda mais. Porque José tinha um sonho, e este sonho era uma indicação do Senhor para a sua vida. Era um propósito que Deus estava traçando para a vida de José. Um propósito que os seus irmãos, como óbvio, logo duvidaram. Quantas vezes o Senhor derramou um propósito, talvez declarou um propósito sobre a minha, sobre a sua vida. Talvez pessoas que te rodeavam duvidaram deste propósito. Quantas vezes as pessoas talvez riam até do propósito que Deus tem declarado sobre a sua vida, sobre a sua história. Porque as pessoas, infelizmente, nós, seres humanos, temos a fraqueza de olhar só com os nossos olhos carnais. A gente vê só pela capacidade, pastor André, humana. A gente não vê aquilo que Deus fará sobre a vida das pessoas. E quanto mais uns irmãos que naquele momento viviam um momento de ciúmes com o seu irmão. E a palavra fala que José então tem ainda outro sonho. E este outro sonho é um sonho ainda mais elevado. É um sonho que ainda você que já não gosta muito da pessoa começa a dizer, ele está se achando mesmo. Até o seu pai, a palavra fala que até o seu pai lhe repreende, após ele contar esse segundo sonho. E aqui começa, meus irmãos, uma grande batalha na vida deste jovem. Porque assim que ele declara os sonhos de Deus sobre a vida dele, assim que ele declara os propósitos de Deus sobre a vida dele, como óbvio, começa a levantar-se, começa a levantar logo pessoas que invejam este propósito de Deus sobre a vida dele. A palavra fala que o pai de José envia José até os seus irmãos, onde eles estavam, ali com as ovelhas, no deserto. Ele levava comida e ao mesmo tempo vê como estavam os seus irmãos. E a palavra fala que quando os irmãos de José viam José a distante, a primeira dor que eu quero declarar aqui, dizer para vocês que muito provavelmente, meus queridos, passaremos por elas, se já não passaste, ou se já não estás a passar neste momento. Muitas pessoas
que te rodeiam não acreditam no seu chamado, não acreditam no propósito de Deus sobre a sua vida. Entenda isso. Muitas pessoas que te rodeiam, e eu não me refiro só aqui à igreja, me refiro à família, me refiro a amigos lá fora, que talvez você pense até que são seus amigos verdadeiros. Muitas pessoas que te rodeiam não acreditam no propósito de Deus sobre a sua vida. E o propósito de eu trazer sobre essa dor aqui é que você continue a caminhar e não desista, não pare, porque pessoas que estão ao seu lado, quando você fala aquilo que Deus requer sobre a sua vida, aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, pessoas podem até balançar a cabeça e falar que bonito, mas no fundo elas não acreditam no propósito de Deus na sua vida. No verso 8, os próprios irmãos de José zombavam dos sonhos de José e não acreditavam em José. No verso 10, até mesmo como eu disse, o próprio pai de José repreende o sonho que José teve, o segundo sonho. Pessoas que rodeavam a própria família. E eu não estou dizendo isso para que você olhe com olhos para alguém que está ao seu lado como um inimigo, não. O que eu estou te dizendo é abrindo os nossos olhos como igreja, que o mundo espiritual, ele trabalha desta forma. Nunca olhe quem não acredita em você como um inimigo. Olha como alguém que a nossa batalha, a nossa luta, ela não é contra os nossos irmãos, não é contra os seres humanos lá de fora, não é contra os nossos familiares lá de fora. É contra principados e potestades. Então, quando alguém não acreditar em você, seja familiar, seja um irmão, seja um amigo, não olhe para essa pessoa como um inimigo. Simplesmente fale dentro de você: eu já esperava por isso. O Senhor já me indicou sobre isso, o Senhor já me preparou sobre isso. Mas mantenha firme, creia que você vai viver os propósitos de Deus. Porque foi Deus que te deu este propósito, não foi um ser humano qualquer. Ainda que haja alguém que talvez vire para você e fale assim: mas quem é você? Para que os nossos olhos se inclinem diante de você. Quem é você para achar que um dia você vai pregar para mim, que você vai louvar a Deus e eu vou sentir a presença de Deus? Mantenha firme. Mantenha buscando a Deus, mantenha acreditando no propósito de Deus. Pelo contrário, meus irmãos, quando alguém então declarar isso na sua vida, porque tem gente corajosa, tem gente que dá muito lugar ao inimigo. E se alguém algum dia declarar isso sobre a sua vida, que duvidando do propósito de Deus sobre a sua vida, em primeiro lugar, repreenda ele, porque não é ele, é a boca do inimigo que está sendo usada naquele momento contra a sua vida. Repreenda ele e fala assim: olha, eu te repreendo em nome de Jesus, e te declaro já que você cairá, sentirá a presença de Deus o dia que eu louvar, o dia que eu pregar, o dia que eu orar, porque não sou eu, mas sim será a presença de Deus sobre a minha vida. Não desista. Quando você vê pessoas duvidando do propósito de Deus na sua vida, não permita, meus queridos, que isso te pare. Não permita que isso pare a sua caminhada para o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Como eu disse no princípio, tudo tem um processo. Tudo na vida existe um processo. Haverá momentos difíceis no processo, e isso te forjará um homem, uma mulher mais forte, mais sábio, pronto no futuro, no dia da manhã, dar um conselho, Telmo, a alguém que estará passando pela mesma situação. É esse o propósito deste processo que passamos. A segunda dor que eu quero deixar aqui, que está traçada nessa história de José: durante o processo do seu chamado, irão conspirar contra você. Não adianta você pensar que quando você está subindo no ministério, subindo na sua vida profissional, seja de que forma for, que estarão todos torcendo por você. Não adianta a gente acreditar neste mundo mágico, porque ele não existe, meus irmãos. Existe sim um mundo espiritual. E se levantarão contra você. O inimigo, ele vai tentar te parar, com certeza, antes que Deus te tome com toda a autoridade e poder.
se conspirarão contra você, você precisa compreender que essa verdade faz parte, infelizmente, no verso 18, os irmãos de José conspiravam contra ele, planejando matá-lo. Quando José vinha aproximando dos seus irmãos, os próprios irmãos conspiravam contra José, maculando, matá-lo, tensionando pará-lo. Vamos dar um fim nisso, acabou. Chega desses sonhos de achismo, chega desses sonhos de achar que Deus um dia vai fazer tal coisa na vida dele. É hoje, tem que parar por aqui. Você acha que não existem pessoas que torcem contra você? E volta a dizer, não façam dessas pessoas inimigo quando você souber quem é. Não faça delas inimigo nosso, você sabe quem é. Sempre que você repreender, repreenda ele. Sempre que você orar com autoridade para repreender, para que seja julgado por terra, não é as pessoas, é quem está usando as pessoas. Amém? Amém, igreja? Está entendido isso? As pessoas irão conspirar contra nós, meus irmãos. Existe um pecado que atraça, que arrebenta com toda a igreja, o povo dessa terra, que é a inveja. E quando Deus começar a declarar algo sobre a sua vida, quando Deus começar a depositar algo sobre a sua vida, quando Deus começar a te usar aos poucos, surgirão olhares com inveja sobre a sua vida. Surgirão pessoas que duvidarão de você, surgirão pessoas com rancor no coração, que não conseguem alavancar e vão começar a conspirar contra a sua vida, contra o teu chamado, contra a promessa de Deus que tem sobre a sua vida. É uma verdade. Não adianta nada se eu chegasse aqui e começasse a falar, gente, a promessa de Deus vai ser algo lindo, vai ser algo tremendo, vamos viver isso com a maravilha, ou seja, vai ser só um mar de rosas. Não é essa a verdade, a palavra está aqui nos dizendo. Se ela está aqui, é para que a gente abra os olhos e entenda como funciona o mundo espiritual, para que a gente lembre da história de José e continue caminhando e acreditando no processo e sabendo que Deus nos honrará na hora certa e no tempo certo. A gente ouve tanta história, eu vou me embora dessa igreja, eu desisto desse ministério, eu não aguento mais o louvor, porque está havendo inveja, está havendo levante contra mim, as pessoas estão... Gente, isso faz parte, sempre fez parte. Não é bom não, não é bênção não, desagrada a Deus, desagrada, mas faz parte. O que eu e você devemos fazer é continuarmos firmes com o Senhor, buscando força no Senhor, buscando sabedoria no Senhor, buscando aconselhamento na palavra, que eu e você venceremos e ajudaremos essas pessoas. O Senhor não quer que nenhum de vocês desista. O Senhor não quer que nenhum de vocês desista. Essa palavra não é para o A, para o B, para o C especificamente, não. Ela é para todos. Porque todos têm um propósito de Deus sobre a vida. Todos vocês, Deus tem um propósito especial. E todos vocês, meus irmãos, passarão por isso. Então essa palavra ela é para todos nós, a começar comigo. Para todos nós, é para a importância de nós compreendermos que passaremos por isso. Então não desista quando houver alguém que não acredita em você. Então não desista quando houver alguém que se levantar contra você, alguém que começar a pensar mal de você, alguém que tiver inveja talvez do seu ministério, alguém que talvez por alguma dor que existe ainda no seu coração, não consegue acreditar no seu ministério, como não acredita no dela, também não acredita no teu. Mas meus irmãos, mantenha-se firme como José manteve-se, mantenha-se acreditando nos propósitos de Deus como José manteve-se, e você não só ajudará a você,
a se cumprir e a viver o propósito de Deus, como ajudará a estes que não acreditam, a esses que torceram contra você. Você conhece a história. Terceira dor. Haverá momentos, meus irmãos, em que você se sentirá num buraco, numa cova. Porque este processo espiritual, este processo da gente chegar aonde Deus nos chamou, aonde Deus nos prometeu um dia que estaríamos, como eu disse, ele é uma escada, e nessa escada existe espinhos, existe pedras, existe dor, e nessas dores, por vezes, a gente entra dentro de uma situação, dentro de um buraco, em que a gente não sabe nem como é que há de sair daquele lugar, daquela situação. Aconteceu com José. José foi então lançado num buraco, porque um dos seus irmãos, o mais velho, que não quis matá-lo. Quando eles planejavam matá-lo, ele logo disse: não, vamos matá-lo. Eles não queriam sangue em suas mãos, mas meteram José em um buraco. E eu acredito que José, quando estava ali, como um ser humano que é, talvez ele se perguntou: como farei eu agora? Como sairei eu desse buraco? Porque existem momentos nas nossas vidas assim. Eu já passei por momentos assim. Talvez muitos aqui já passaram por momentos assim. Talvez você vai passar por momentos em que você vai entrar em um buraco na sua vida, em uma cova, em uma situação em que você olha: para onde irei? O que eu vou fazer agora? Eu não tenho forças, eu não consigo sequer saltar daqui. Como é que eu vou sair dessa situação que eu agora me encontro? Não desista. Não desista do propósito de Deus na sua vida, pastor Paulo. Continue acreditando. Eu acredito que José só tinha uma saída quando estava no buraco, porque não tinha como olhar para o outro lado, ele só olhava para cima. Porque a gente, quando está no buraco, você vai olhar para onde? Você tem que olhar para cima, é a única saída. Então olha para cima, mas neste caso olha para Deus e fala: Senhor, eu estou hoje num buraco. Senhor, eu estou hoje em uma situação, Pai, que ninguém pode me ajudar. Eu hoje vivo uma situação, Pai, que eu não faço a mínima ideia como sairei daqui, Senhor. Mas eu creio que o Senhor Deus tem poder e autoridade para me tirar de qualquer buraco, de qualquer cova, de qualquer situação que eu viva neste momento. Porque esse é o nosso Deus. Quando Ele tem um propósito sobre a mim e sobre a sua vida, meus irmãos, não importa a situação que você viva, se você crê, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode te erguer novamente, Ele pode te arrancar do buraco e te colocar na caminhada novamente. Quarta dor. Haverá momentos em que você se sentirá vendido ou trocado como um objeto. Quantas vezes, meus irmãos, a gente se sente ou trocado como um objeto qualquer que a gente pega e... Quantas vezes isso no seio familiar, também na igreja por vezes, lá fora no trabalho, entre as amizades, quantas vezes, mas tudo isso faz parte do processo para que eu e você cresça, para que eu e você se endireite no caminho e vá direcionado naquilo que o Senhor realmente tem para nós, porque por vezes também a gente está num caminho em que não é exatamente aquilo que o Senhor tem para nós, e aí por alguma razão as coisas acontecem e faz com que eu e você tomamos então o rumo certo para aquilo que Deus tem para nós. Continue firme. Quando você se sentir trocado, meus irmãos, continue firme, continue buscando ao Senhor. Quando você se sentir vendido, como José foi vendido pelos irmãos, José saiu do buraco porque os irmãos quiseram vendê-lo a uns comerciantes que passaram naquele lugar, naquele momento. Então ele é retirado do buraco e é vendido pelos irmãos. Então José é vendido pelos irmãos, ou seja, a preço de 20 moedas. Às vezes a gente é vendido tão barato, estamos trocados por algo tão insignificante. Deixa eu te dizer algo: nunca esqueça quem você é.
Nunca esqueça que você até tem um valor, mas é um valor que ninguém pode pagar. O valor que você tem, só alguém pagou, e foi o nosso Jesus Cristo, porque só Ele poderia pagar. Então quando alguém te trocar, quando alguém te desvalorizar, meus irmãos, mantenha firme, crendo, sabendo quem você é na presença de Deus, quem é que te deu o valor real. Não desanime, não entristeça, simplesmente caminhe. Você é sarado em Cristo, você é um homem, uma mulher que está preparado para essas coisas. Continue caminhando, continue firme, ainda que alguém te trocou, não importa, fala: Senhor, tudo bem, Pai, eu continuarei caminhando, Senhor. Se Ele não quer mais que eu esteja com Ele, ou com ela, ou nesse ministério, ou naquilo, Senhor, tudo bem, Pai, eu continuarei caminhando para aquilo que o Senhor me indicar, Pai. Essa tem que ser a nossa fé, assim como José. Sabe, irmãos, agora por acaso Deus me trouxe uma lembrança de algo. Há uns anos eu tocava bateria, minha esposa lembra. Por acaso foi momentos muito bons vividos na presença de Deus. Eu não era um super baterista como o Daniel, como os demais aqui, mas eu gostava muito de tocar bateria. E tive momentos que eu tenho na minha recordação até hoje, momentos de muita graça de Deus durante os louvores. Mas houve um momento na minha vida em que chegou um baterista na igreja onde eu tocava. Irmãos, o cara era bom. Aliás, ele fez, Daniel, na altura já não lembro o nome do baterista do Brasil. Ele fez curso e aulas com esse baterista que era um dos melhores do Brasil. Ele era muito bom. Eu não vou citar o nome dele, talvez algumas pessoas conheçam. E ele chegou na igreja. Irmãos, eu fui trocado assim, ó. Eu fui trocado assim, ó. Assim, ó. Literalmente assim, ó. Mas sabe, irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu não guardei rancor nenhum daquela situação. E continuei minha caminhada. E o que é certo é que talvez se isso não tivesse acontecido, eu hoje não estaria aqui ministrando para vocês. Porque naquele tempo, o meu foco era só bateria, louvor, era só isso. Eu não pensava em pregar, jamais. A primeira vez que me chamaram para dar uma palavra, a minha sorte é que o púlpito era largo, porque senão as pessoas viam fazendo assim. Então, assim, foram coisas que naquele momento pode ter me dado uma certa decepção, mas passou rápido. Mas isso me direcionou para aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Então não chore quando as coisas acontecerem na sua vida. Você precisa crer e entender que a sua vida, ela está no controle de Deus, a não ser que você ande fora dessa palavra. Porque se você andar dentro dessa palavra, você tem a sua vida direcionada por Deus. Então seja lá aquilo que acontecer na sua vida, meus irmãos, ainda que cause uma certa dor naquele momento, creia que Deus está trabalhando, creia que o processo está acontecendo, creia que você está se forjando, creia que você está crescendo mentalmente, espiritualmente, como homem, como mulher. E acima de tudo, Deus está te alinhando naquilo que Ele quer. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Quinto, haverá lugares e posições que te causará talvez dores e frustrações. No verso 21, 22 do capítulo 39 já, José é preso injustamente. Mas ali no cárcere ele é dado a José uma posição. José, como a gente mencionou, como os irmãos conhecem, ele foi vendido pelos irmãos e depois foi revendido novamente para Potifar, um senhor com posses e um senhor com autoridades, um servo de Faraó poderoso, conhecido. E José então vai trabalhar na casa deste homem. E ali na casa deste homem, José é acusado pela mulher deste homem, que José estava de alguma forma se tentando a ela,
sendo que era o contrário, como os irmãos conhecem a palavra. Para quem não conhece, essa mulher tentou se aproximar de José, seduzir José, mas José não queria nada com ela, porque José colocou em primeiro lugar a vida dele com Deus e o propósito dele com Deus. Então essa mulher logo tomou uma raiva, um sentimento ruim no seu coração, e criou a história totalmente ao contrário, dizendo ao seu marido que José então estava tentando chegar perto dela, tentando abusar dela. Isso é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje, ou mulheres ou homens, inverter a história. E José então foi preso. Só que José, ao ser preso, ele estava em um lugar. Será que José estava contente na prisão? Óbvio que não. Quem está contente na prisão? A posição que foi dada a José, porque a palavra fala que José então ali foi dado-lhe a chave. Todos os lugares, as prisões, todas as pessoas que estavam ali estavam nas mãos de José. Foi-lhe dado uma posição, Jesus, naquele lugar. Mas com certeza não era aquele lugar que José gostaria de estar. Era uma posição, era um lugar que não agradava a José. Com certeza durante aquele período José ansiava sair dali, porque ele tinha certeza que não era ali que era o propósito de Deus sobre a vida dele. Mas a palavra do Senhor diz que José fazia tudo com perfeição. E é óbvio, a palavra do Senhor diz que o Senhor era com José. Não importa o que eu e você estivermos a passar, não importa aonde o Senhor permitir que eu e você passe ou esteja, a minha e a sua primeira preocupação tem que ser: o Senhor está comigo? Porque se o Senhor estiver contigo, meus irmãos, não interessa onde você vai estar, se é na cadeia, se é no presídio, seja onde for, Deus estará com você. E se Deus estiver com você, meus irmãos, é aquele que te deu um propósito. E se é aquele que te deu um propósito, e se é aquele que está com você, Ele vai cuidar de você naquele lugar. Ele vai te colocar ali, como fez com José, em posições que nem você esperava. Mas ainda que não é o lugar que você deseja, também faz parte do processo, e isso faz com que você cresça. E estes lugares podem ser cruciais para o cumprimento do chamado de Deus para a sua vida. É neste lugar, meus irmãos, que José conhece: o copeiro mora e o padeiro mora. Lugares cruciais, lugares que a gente não quer estar, posições que a gente não quer estar, mas são lugares cruciais. É ali que José conhece esses dois homens: o copeiro mor e o padeiro mor. Isso não é o nome dele, viu, meus irmãos? Há muita gente que confunde o mor sendo o nome deste copeiro. Não é, é a posição deles. Mor quer dizer o primeiro, quer dizer alguém que tem autoridade sobre os demais. Ou seja, era o chefe dos copeiros, era o chefe dos padeiros que estavam ali. E é ali que José conhece esses homens. E a palavra diz que esses dois homens têm um sonho, cada um deles tem um sonho diferente. E a palavra fala que eles, ao chegar perto de José, José fala com eles: solta o sonho que eu vou falar. Porque José estava com o Senhor, e o Senhor então usa a vida de José para revelar o sonho daqueles homens. E logo mais eles são liberados. Logo mais eles são liberados e chegam até o faraó, aonde ali o faraó também vai ter um sonho, em que reúne todos os seus líderes espirituais, todos aqueles que ele achava que tivesse alguma magia, algum poder. Daniel, não conseguem decifrar o sonho que Faraó tem. Então um destes copeiros, porque a palavra fala uns versículos antes que eles esqueceram de José. Aliás, eu estou dando continuidade aqui, isso é uma das dores. Haverá dias em que se esquecerão simplesmente de você. É a última. Haverá
tempos e dias em que as pessoas, Daniel, esquecerão simplesmente de você. Aquele copeiro esqueceu-se de José. José, depois de revelar o sonho para eles, diz para eles: não se esqueça de mim, lembre-se de mim, quando você estiver novamente na sua alçada, novamente lá no seu poder, lembre-se de mim. Mas eles esqueceram, a palavra fala que eles esqueceram de José. E aí é o que eu quero dizer, isso também faz parte, essas dores do esquecimento, pessoas esquecerão de você, Orlando, e simplesmente você vai perguntar assim: poxa, mas como é que se esqueceu de mim assim tão fácil? Como é que não se lembra de mim? Como é que num momento tão bom esqueceu de mim simplesmente? Haverá pessoas e momentos em que eles se esquecerão de você, independente do que você faça. Por isso que eu também te dou um conselho, meus irmãos: sempre que você fizer algo por alguém, faça por amor a Deus, faça por aquilo que Deus te deu exemplo, fazendo o bem, não com o propósito de receber outro bem. Esse bem que você vai receber, ele é natural, é a consequência da sua ação de fazer o bem. Então nunca faça um bem, é como um dízimo, nunca faça o bem esperando ou querendo em troca algo melhor. O nosso Deus não era assim. Por que seremos nós assim? Então tudo que você fizer, eu vou ajudar o Telmo, eu vou ajudar o A, o B, o C, faça, eu vou fazer porque o meu Jesus fazia assim, então eu vou fazer a mesma forma. Você sabe, é a palavra, e quando você faz o bem, você vai colher a mesma coisa. Mas não faça com o objetivo de receber a troca, de receber outro algo melhor ainda. Não, faça, eu vou fazer porque é o que eu devo fazer, é o que o meu Jesus faria. E José fez o bem, ele se esqueceu de José. Só que aí depois a palavra fala, como a gente estava dizendo, que Faraó tem um sonho. Então ninguém consegue decifrar o sonho que Faraó tem. Então Faraó, esse copeiro mó chega perto de Faraó e lembra-se então de José. Se lembrarão de você no momento certo. Não é as pessoas. Sabe, irmãos, eu canso de falar isso às vezes lá em casa, principalmente para minha filha, para o meu filho também. Eu canso de falar isso lá em casa e falo para mim mesmo: não é as pessoas que têm que se lembrar de você. É Deus que vai lembrar de você na hora certa. Eu volto a dizer, a minha e a sua vida, se nós estivermos de acordo com esta palavra, está no controle de Deus. E se está no controle de Deus, meus irmãos, fique descansado, porque na hora certa, no momento certo, Deus te levantará, Deus te colocará na posição que Ele um dia te prometeu. Ele não é homem para que se minta. A gente ouve muito, infelizmente: ai, eu vou me embora porque nunca mais me honra, nunca mais. Gente, é Deus que vai te levantar a hora que tiver que levantar. É Deus que te vai exaltar a hora que tiver que exaltar. É Deus que vai te colocar naquela posição quando tiver que colocar. Quando eu ouço isso, sabe o que eu falo para as pessoas? Gente? Simplesmente, é o que eu acredito, claramente, porque é o que eu me baseio na palavra. Se eu, como homem de Deus, acreditar, pastora Flávia, que é um ser humano, seja ele quem for, que vai impedir que o meu chamado de Deus aconteça, meus irmãos, que Deus é esse? Porque se Deus quiser me levar para um outro lugar, para um outro país, Ele vai falar comigo claramente, vai me traçar um propósito claramente. Agora esse negócio de que eu não vou porque o A, o B ou o C está me impedindo, o A, o B ou o C, gente, é Deus, é que na hora certa Ele vai te levantar. E ei, quem estiver na frente, meus irmãos, coitado dele, porque quando Deus chega a hora, Ele vai te levantar, custe o que custar. Continue firme no propósito de Deus. Você sabe aquilo que Deus tem para a sua vida. Ei, não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. O teu alvo é Cristo, o teu alvo é o chamado que Deus tem para a sua vida. Creia que só Ele pode te exaltar no momento certo. Não é o ser humano.
Ou vivemos como homens espirituais, como mulheres espirituais, ou vivemos como pessoas lá fora que não acreditam, que não entendem o mundo espiritual, que ainda acreditam que é o ser humano que rege todas as coisas. Porque se nós acreditarmos que é o ser humano que rege todas as coisas, meus irmãos, vamos fechar a Bíblia, vamos fechar a igreja, vamos descer. Essa hora deve estar dando telejornal agora. Vamos lá agarrar isso. Se a gente não tem fé que esse Deus rege as nossas vidas, que Ele faz todas as coisas como Ele quer, que Ele nos levantará, que Ele nos colocará aonde Ele quer, no momento que Ele quer, meus irmãos, creia em Deus verdadeiramente. Essas dores farão parte do processo do nosso chamado. Essas dores farão parte do processo de tudo aquilo que Deus tem para nós, do propósito que Deus tem para nós, mas que a gente possa resistir, que a gente possa continuar firme, que a gente possa seguir em frente, em nome de Jesus. Levante-se, por favor. A conclusão dessa palavra, meus irmãos: haverá pessoas que não acreditarão em você, mas você irá prosseguir com o seu propósito, em nome de Jesus. Haverá conspirações contra você, mas você irá prosseguir o seu propósito, em nome de Jesus. Haverá tempos que esquecerão de você, mas Deus fará que se lembrem de você no momento certo. Essas dores te farão crescer, te farão tornar homens e mulheres firmes, capacitados para viverem aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos. Quero fazer uma oração para vocês em nome de Jesus. Meu Pai, Deus poderoso, Deus querido Jesus, Senhor, a Tua palavra foi ministrada, foi passada à Tua igreja, Senhor. Oh Deus querido, o Senhor conhece cada vida que aqui está neste lugar, Pai. Meu Deus, o Senhor sonda lá no íntimo e sabe todas as decepções, todas as dores que cada um de nós temos, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe as vezes que nós estamos em um buraco. O Senhor sabe aqueles que estão em um buraco neste momento, Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus querido, aqueles que neste momento se sentem esquecidos, talvez, Pai. Mas, meu Deus, a Tua palavra, como nós aprendemos e como nós vemos na vida de José, um homem que aconteceu tudo isso e entre outras coisas, Pai, mas ele prevaleceu junto na Tua presença, agarrado ao Teu propósito, Senhor, firme à Tua palavra, crendo que o Senhor estava com ele, e a Tua palavra o diz que estava com ele, Senhor. Meu Deus, eu peço, Senhor, essa bênção, que o Senhor esteja com o Teu povo, com a Tua igreja, que o Senhor, Pai, nos fortaleça nesses momentos, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com pessoas que não acreditam em nós, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para prosseguir quando houver alguém, Jesus querido, que tentar nos parar, Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, que a gente possa entender como homens e mulheres de Deus, Pai, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades que se levantarão para nos travar, para nos parar de todo chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, e acima de tudo, Pai, eu peço que esteja fincado nos nossos corações, fincado como uma escritura em uma rocha, Pai, que nós cremos no Senhor e acreditamos, Pai querido, que no tempo certo, Pai querido, tudo que o Senhor tem para cumprir sobre as nossas vidas se cumprirá, Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido.